Salve, salve! Bora para mais uma aula. O que nós vamos entender agora? Bom, entendemos o princípio, né? Relembrei, na verdade, o que significa os 22 arcanos maiores do tarô. Né? Então, a gente entendeu um pouquinho o que é cada carta, o que cada carta quer dizer. Agora, nós vamos trabalhar só com os 22 arcanos maiores, mais nada. Então, no primeiro momento, você pode fazer perguntas objetivas. E aí, a primeira dica é embaralhe bem as cartas, né? Você tem a forma, você pode embaralhar assim, elas na vertical, ó. Na vertical não, na horizontal, ó, dessa forma. Eu gosto de embaralhar desta forma. Gosto mais disso, ó. A carta desliza melhor. Esse tarô é o Scapini, ele é importado. O tarô, quando ele vem importado, a qualidade da carta é melhor. Esse tarô aqui, eu já tenho ele há vários anos. Deve ter uns 5, 6 anos já que eu tenho esse tarô, ou mais. Bem mais. E ele, se você olhar, ele está intacto ainda. Por quê? Porque a qualidade do papel, ela é muito boa. Você pode embaralhar, tem gente que embaralha... Ó, eu tenho até dificuldade, ó. Mas tem gente que embaralha assim, ó. Eu não consigo nem embaralhar muito assim, ó. Tem gente que gosta de embaralhar assim. Mas esse modo de embaralhar, assim em cima, que eu não consigo fazer direito, ó, ó, ela estraga mais rápido as cartas, porque aqui começa a abrir o beicinho das cartas, sabe? Começa a abrir dos lados, aí eu não acho legal. Mas você pode, se você quiser, se você sentir melhor. O importante é embaralhar. Embaralhou? Quais são a primeira forma que você vai treinar? Treinar com perguntas objetivas. Por exemplo, como vai ser o meu dia hoje? Posso tirar uma carta aqui de qualquer lugar, eu posso tirar uma carta diretamente daqui de cima, daqui de baixo ou de qualquer canto. Então vamos pegar, daqui eu vou pegar aqui do meio. Como vai ser meu dia hoje? Me sai o quê? Um enforcado. Então o que é? Ai meu Deus, meu dia vai ser depressivo. Não, não é isso. Tá pedindo cuidado, tá falando que o dia do enforcado é um dia para você prestar atenção nos detalhes. Lembra que lá, quando eu falei as palavras-chave das cartas, eu falei que o enforcado, ele pede para você cortar o que está te incomodando. Então, é um dia de reflexão. O que me incomoda no dia de hoje? Não deixe que nada incomode. Se incomodou, tá na hora de você cortar do seu caminho, tá? É um exemplo. Ah, mas Cris, eu quero saber o que significa mais. Eu entendi só enforcado. Posso tirar mais uma? Posso. Vamos tirar mais uma? Ó, a morte, viu? Eu tenho que cortar realmente algo. Vê que o tarô, ele vai dizendo para você, uma em cima da outra, o que é. Ah, eu posso saber se essa estagnação, esse momento que eu tenho que cortar, se ele vai ser positivo ou negativo? Olha, eu tirei uma terceira carta, essa é a carta do carro. Estagnação, porque tem algo que me incomoda. O corte rápido e seco. O direcionamento. Então, eu identifico aquilo que está me incomodando para que eu corte e direcione para que a minha vida funcione de uma forma melhor. Pronto. 3 cartas. Ah, eu quero saber se Ó, coloquei as 3 cartas aqui. Ainda tenho cartas na mão. Ah, eu quero saber se o emprego que eu estou procurando vai dar certo. Ó, tirei uma. Mundo. Só a carta do mundo já me responderia que sim. Sim. Imperatriz, crescimento, promoção, sim de novo. A torre. Aqui neste carro a torre é sim. Por quê? Porque eu tenho 2 cartas positivas. Eu tenho o mundo dizendo que sim, que é a realização do emprego. A imperatriz dizendo que sim. Ó, saiu primeiro essa, dizendo sim. Olha, a realização. Saiu depois essa segunda carta aqui, me falando sobre o crescimento. E a terceira carta me falando sobre reestruturação. Então, sim, é o emprego que vai fazer com que eu reestruture a minha vida. Então, dessa forma, você pode ir brincando, tirando 3 em 3 cartas. Ou uma única carta para a pergunta. O segundo, mas antes de qualquer treino, antes até mesmo de você fazer esse treino das cartas, você tem que brincar de fazer história. O tarô, ele é um grande livro de contar história. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pensar numa viagem. E na viagem eu vou tirando cartas.
eu posso embaralhar aqui as 22 cartas e vou pensar que eu tenho que ir no açougue. Deixa eu ver. Eu vou no açougue comprar carne, tá? Uma situação corriqueira. Mas eu quero usar as 22 cartas para falar que eu vou no açougue comprar carne. Então vamos começar? Vamos. Como é que começa a minha história? Hoje, carta de julgamento. Amanheci pensando que eu deveria comer alguma coisa diferente. Aí eu lembrei, comecei a lembrar no tempo da minha infância, quando a minha avó fazia as comidas e tal, e lembrei de um prato bem bacana, tipo estrogonofe da vida, que ela fazia. Era um tempo de muita alegria, carta do sol. Era um tempo de muita alegria, onde a família se reunia, onde todos estavam bem e tal. E fiquei pensando, poderia fazer estrogonofe, né? E de repente é um prato que me traz uma lembrança muito gostosa, né? E traz aquela esperança, e de repente, quem sabe, a energia que tem esse prato da minha avó, né? Que tempo de união, será que eu fazer esse estrogonofe traria união de novo para a minha família? Bom, de qualquer maneira, nós nos afastamos tanto, foi tanta traição, foi tanta mágoa, foi tanta confusão no meio familiar, que cada um foi pro seu lado, louco, né? Cada um tomou seu destino, louco. Mas a minha mãe sempre diz que a gente precisa tentar, né? Então, já que é assim, eu pensei, vou lá no açougue comprar as coisas, né? E fazer como minha avó fazia, como minha mãe fazia esse grande prato. Apesar que, né, isso acabou me dando uma certa angústia, me traz uma certa tristeza. Afinal de contas, minha avó já morreu. Não, mas está na hora de eu cortar essa tristeza. Cortar essa tristeza que está me incomodando, essa coisa que me incomoda, né, de uma forma rápida. Afinal, eu não posso ficar triste, porque a lembrança desse prato me traz coisas felizes. Bom, é mais fácil parar de conversa e me direcionar para o açougue. Tomar logo as rédeas dessa situação, deixa eu ir lá no açougue, tomar um jeito, comprar minha carne, comprar minhas coisas. Ixi, mas aí eu tenho que lembrar que eu não posso ter apego, né? Eu tenho que ser desapegado, eu tenho que trabalhar de uma forma melhor. Olha, e aí você chega no açougue e acontece o quê? Acabei de chegar no açougue, o açougue está em reforma. O açougue está numa fase de reestruturação, né? Está reestruturando tudo, mudou o gerente, mudou tudo lá, mudou o dono, mudou tudo. Bom, temos que ir para outro lugar então. Porque aqui está muito agitado, tem muita confusão por causa da construção, tem que procurar um outro açougue. E eu estou aqui pensando aqui, né? Vou fazer mais o que ainda para o almoço? Posso fazer mais outras coisas também, bom, mas eu tenho que parar de ficar devaneando nas minhas partes emocionais e pensar na parte prática. O que eu quero da minha vida? Eu quero comer o estrogonofe. Então eu vou lá buscar esse bendito do estrogonofe. E com equilíbrio, né? Vamos trazer essa lembrança de uma forma positiva, aonde ela não me traga nenhum desequilíbrio, onde eu não fique mergulhado nas emoções. Eu preciso ser mais racional um pouco na minha vida. Afinal de contas, foi tantas coisas que eu aprendi com a minha avó, foi tantas coisas que eu aprendi com a minha mãe, 9, sabedoria, eremita. Foi tantas coisas que eu aprendi com a minha avó, foram tantas coisas, isso me trouxe conhecimento de vida, fez com que eu controlasse as minhas paixões, 6, eu tomasse as decisões corretas para aquilo que eu vim buscar. Bom, deixa eu agora pensar onde eu vou buscar isso, né? Deixa eu botar a minha inteligência para funcionar, parar de ficar me cobrando do que eu fiz ou que eu não fiz do passado, de como era, de como não era essa vida, de que eu fiz, que eu não fiz. Bom, é momento de eu tomar ação e parar de ficar deixando me levar pelos meus instintos. Afinal, foram tantos momentos de paz, aquelas tardes de almoço, aqueles dias de almoço, né? O estrogonofe na mesa. Enfim, bom, vou ali e vou buscar a minha força, vou buscar o meu poder, vou ali comprar a minha carne. Afinal, foi todo aquele conhecimento que eu ganhei durante esse tempo todo que me trouxe, que fez com que eu tomasse o cetro do meu poder na mão, né? Fez com que eu tomasse, eu hoje chegasse numa posição de comando, eu hoje seja chefe de algo, devido às lições das conversas que nós aprendíamos no almoço. Isso trouxe muitas realizações, mas infelizmente chegou ao fim o ciclo 21. Hoje eu faço orações para que tudo esteja bem,
que a alma da minha avó esteja descansada, que tudo esteja correndo tranquilamente e que ela esteja me abençoando da onde ela estiver, porque foi através desses ensinamentos que eu consegui encontrar a minha alma gêmea e eu aprendi a escutar melhor a minha intuição. Bom, eu pego a minha carne, faço meu estrogonofe, afinal de contas já achei outro mercado e vou pegar e vou começar a fazer as coisas. Início. Porque, por sinal, o destino não para. Uma historinha básica. Quando você faz essas histórias básicas, você vai ter que treinar isso. Você entende que quando você vai fazer a leitura para uma pessoa, a sua cabeça automaticamente vai criar uma história. Você tem que sempre pensar que quando você está trabalhando com o consulente, quando você está falando com o consulente, está contando uma história de forma com que ele entenda, usando as palavras-chave de cada carta para que ele compreenda o contexto da história. Então, eu posso criar uma história com as 22 cartas, como eu posso simplesmente falar com poucas cartas. Eu posso pegar aqui, ó, no caso, ó, 2, 3, 5 cartas e pensar, como que seria um lanche da tarde hoje? Falar uma historinha sobre o lanche da tarde com 5 cartas. Vou reunir os meus amigos, vou fazer uma festa hoje à tarde, fazer um chazinho hoje à tarde, vou botar uma música, vou colocar algumas bolachas a mais, algumas coisas a mais para receber as minhas amigas, porque afinal de contas tem neguinha aí que engravidou, capisa, engravidou sem querer, diz que engravidou sem querer, mas já a gente vai comemorar a chegada dessa criança de uma forma aonde, quem sabe, essa criança traga mais maturidade, né, para inventar um nome fictício para a Beatriz. Sendo assim, a Beatriz vai começar a pensar um pouco mais na vida dela, vai conseguir de repente com essa criança um pouco mais de autoestima, um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de fé na vida, né? Porque afinal o que ela mais precisa é juízo, é equilíbrio, é usar mais a cabeça e menos o coração. Uma história de café da tarde com 5 cartas. Deu para entender? Então, essa brincadeira com as cartas, ela é muito importante. Outra coisa que é muito importante você fazer com as cartas também, e aí, você pegar as cartas e jogar de forma aleatória sobre a mesa. Ou sobre aonde você está estudando. Ó, veja bem. Eu joguei aqui as 22 cartas. Espalhei aqui. E aí você vai colocar uma música que você gosta. Se for no meu caso, eu vou colocar uma Lorena da vida. Então, eu coloco a Lorena e fico aqui olhando as cartas. Por que eu fico olhando as cartas? Porque eu vou deixar, se eu colocar uma música que eu gosto, não importa que música, tá? Não precisa ser uma música New Age, pode ser qualquer música, pode ser até Iron Maiden, se vocês quiserem, Metallica, qualquer tipo de música. Essa música, ela vai entrar na minha cabeça, ela vai me manter num estado de alegria, porque é uma música que eu gosto. E essas imagens vão começar meio que a sambar na minha cabeça, vão começar a sambar dentro da minha memória. E a partir daí, eu monto uma história, eu começo a visualizar as coisas. Isso ajuda a abrir a minha intuição. Isso ajuda a abrir o meu campo de visão e não fico tão limitada somente nas palavras das cartas, né? Eu consigo ver umas coisas a mais, eu consigo olhar umas coisas a mais para poder simbolizar as cartas. Ok, crianças? Espero que esteja dando para vocês entenderem esse exercício. Esse exercício é legal vocês fazerem várias vezes, pelo menos aí, até vocês pegarem em prática, 1, 2 vezes por semana, pelo menos fazer o exercício, anotar num caderno o que você achou, as impressões que você está tendo sobre o tarô, porque isso vai ajudar você no desenvolvimento, na desenvoltura, para que você possa ler para outras pessoas. A princípio, procure ler para pessoas conhecidas, procure ler para pessoas amigas, e é importante não ler de graça. Pegue pelo menos uma moeda para pagar a sua leitura. E eu vou fazer depois uma parte desse workshop só explicando sobre essa parte de pagamento para que você entenda como é que ele funciona. Tá bom, crianças? Fique na luz aí e até a próxima aula.